Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 16 de setembro. O Ibovespa ele subiu 0,2% em reais e 1% em dólares na última semana. O principal destaque positivo foi Dux, repercutindo o aumento, né, da participação da gestora SPX na companhia. E na ponta negativa tivemos Açaí em torno de 7% negativo após um banco de investimentos rebaixar a recomendação dos papéis de compra para neutro. Falando sobre renda fixa, no comparativo semanal, os juros futuros encerraram com abertura ao longo de toda a estrutura da curva. E falando sobre os mercados globais, nesta segunda-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem sem direção definida, enquanto os investidores eles aguardam pela decisão de juros do FONC na quarta-feira. Atualmente, o mercado atribui, né, uma probabilidade de 59% de um corte de 0,50 ponto percentual contra 41% de um corte de 0,25 ponto percentual. Na Europa, as bolsas elas operam estáveis, próximo do 0 a 0, com destaque da semana na região sendo a divulgação da inflação ao consumidor de agosto na quarta-feira. Na China, as bolsas elas fecharam mistas, repercutindo a divulgação de dados importantes de atividade no país, como vendas no varejo e produção industrial, que vieram relativamente fracos e reforçaram as preocupações com a atividade econômica chinesa, que segue fragilizada. Falando sobre economia, que foi divulgado na sexta-feira no Brasil, o índice de atividade econômica do Banco Central, que é o IBCBR, é uma proxy mensal para o PIB do Brasil, caiu 0,4% em julho em relação a junho, aproximadamente em linha com as expectativas. Apesar da queda marginal em julho, o IBCBR aumentou 1,3% no trimestre móvel e, no geral, o índice ele continua em tendência de alta. E também divulgados na China no sábado, os indicadores da atividade econômica de agosto decepcionaram mais uma vez em meio ao risco de deflação, demanda também persistente fraca, né? E também crise prolongada no mercado imobiliário. Segundo dados divulgados nessa manhã, agora na Europa, os salários aumentaram 4,5% no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento salarial na área do euro permanece forte, que é um componente essencial da função de reação do Banco Central Europeu. E nos Estados Unidos, o FBI está investigando uma potencial segunda tentativa de assassinato contra Donald Trump. Não se espera que o incidente altere as campanhas dos candidatos ou o resultado eleitoral, embora levante questões sobre o protocolo de proteção dos candidatos. E falando sobre a agenda internacional desta semana, destaque para as reuniões de política monetária de diversos bancos centrais. Vamos acompanhar as decisões, né, nos Estados Unidos, Indonésia na quarta-feira, Reino Unido, Noruega, Taiwan, Turquia e Ucrânia na quinta-feira e China e Japão na sexta-feira. O principal destaque é a decisão do Fed, que deve cortar os juros pela primeira vez em quase 5 anos. E em termos de indicadores econômicos, é destacado os dados de vendas no varejo nos Estados Unidos, que vai ser divulgado na terça-feira. Inflação ao consumidor e ao produtor no Reino Unido na quarta-feira, além da inflação ao consumidor no Japão na quinta-feira. Todos os indicadores são referentes a agosto. E aqui no Brasil, as atenções do mercado estarão voltadas para a decisão de política monetária na quarta-feira, e diante da inflação corrente desafiadora, expectativas inflacionárias acima da meta, né, e dados fortes de atividade econômica, acredita-se que o cupom vai elevar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 10,5% para 10,75%. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.